Você já sentiu que está fazendo tudo certo, orando, jejuando, buscando, mas ainda assim há um silêncio dentro da sua alma? Como se algo estivesse travado, mesmo com toda a sua devoção? Talvez você esteja vivendo um conflito que poucos enxergam, mas que o céu conhece bem. A diferença entre o que parece cheio do Espírito e o que realmente é. Há uma ilusão sutil que tomou conta de muitos cristãos hoje. Acreditar que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com falar bonito, com ter dons visíveis, com uma aparência de fé. Mas no reino de Deus, plenitude espiritual não é barulho, é coerência silenciosa. É possível estar inflado de emoções, doutrinas e performance, e ainda assim estar vazio do Espírito. É como um copo que transborda, não porque está cheio de água viva, mas porque está cheio de ar. Por isso, talvez você esteja se perguntando: por que, mesmo me esforçando tanto, ainda sinto que algo está faltando? A resposta não está em mais manifestações visíveis. Está nos hábitos ocultos, aqueles que o mundo não aplaude, mas que o céu conhece bem. Jesus é o maior exemplo disso. Ele se retirava, servia, obedecia em silêncio. Enquanto muitos buscavam aplauso, ele buscava discernimento. Enquanto outros gritavam fé, ele escutava o Pai. Neste vídeo, vamos revelar 7 hábitos invisíveis que marcam os verdadeiros cheios do Espírito. E talvez, só talvez, você descubra que sua alma já estava pedindo por isso há muito tempo. Há comportamentos que parecem fé, mas na verdade são fuga. Muitos atos ditos espirituais são apenas disfarces emocionais que a alma construiu para não encarar feridas antigas. Você já correu para um culto ou jejum apenas para aliviar a culpa de algo que nem teve coragem de confessar a Deus? Talvez, sem perceber, tenha buscado o Espírito Santo não como formação, mas como um alívio imediato. E isso cria um ciclo perigoso, uma dependência emocional do que deveria ser uma comunhão espiritual. A neurociência já nos mostra que o cérebro humano busca conforto e dopamina, inclusive nos ambientes religiosos. Por isso, muitos confundem a emoção intensa do culto com unção genuína. Mas o Espírito não se mede pela adrenalina de um momento, e sim pela profundidade do silêncio interior. Ser cheio do Espírito não é viver de arrepio em arrepio. É aprender a sustentar o silêncio sem ansiedade, sem precisar que alguém confirme o que Deus já sussurrou. Esse é o hábito oculto, a estabilidade espiritual quando não há música, quando não há voz, quando só existe o secreto. Imagine alguém que vive de culto em culto, sempre dizendo: Deus falou comigo, mas no quarto não consegue parar 5 minutos para escutar o silêncio de Deus. É o viciado em adrenalina do altar, mas que permanece vazio no secreto. Cristãos cheios do Espírito não vivem de fuga emocional travestida de fé. Eles enfrentam suas dores com a presença de Deus, e não com barulho, mas com rendição real. É possível orar todos os dias e ainda assim estar espiritualmente adormecido? É possível jejuar, ler a Bíblia, frequentar cultos e viver com o coração endurecido? Muitos cristãos desenvolveram hábitos espirituais, mas não uma fé viva. E o mais sutil dos enganos é confundir prática com presença. Jesus não vivia de devocionais diários. Ele vivia com o coração inclinado ao Pai o tempo todo. A disciplina dele não era uma rotina sagrada. Era uma alma conectada, sensível, viva. Quando você lê a Bíblia, ela te confronta ou só confirma o que você já acredita? Quando você ora, seu coração muda de direção ou é só mais um alívio emocional? A repetição sem intenção vira ruído. A devoção sem confronto vira religião. A Bíblia diz: não sejais insensatos, mas procurai compreender
qual é a vontade do Senhor. Isso exige mais que disciplina, exige disposição para ser transformado. Espiritualmente, sua mente só se renova quando há consciência e confronto. Repetir versículos sem escutar o Espírito é como tentar afinar um instrumento sem ouvir o som que ele emite. Você pode estar fazendo tudo certo, mas caminhando na direção errada, porque sua alma ainda não se inclinou. O hábito vivo é aquele que muda a rota do coração, que mesmo em silêncio faz você escutar Deus com mais clareza. Essa é a diferença que ninguém vê, mas que o céu conhece bem. Entrego nas mãos de Deus. Quantas vezes você já disse isso, mas por dentro continuou tentando controlar tudo? A entrega emocional é imediata, mas a entrega prática é diária, silenciosa, persistente. O Espírito Santo não habita onde há frases bonitas. Ele habita onde há espaço real. E espaço se cria com decisões pequenas, quando você abre mão do controle, mesmo sem entender o porquê. A verdade é que muitos cristãos estão travados, espiritualmente, porque ainda estão segurando o galho, com medo de cair, com medo de soltar, com medo de perder. Mas fé não é cair. Fé é perceber que você tem asas. É confiar que Deus vai sustentar, mesmo quando você já não sente o chão. A neurociência mostra que o medo de perder controle ativa o circuito de sobrevivência do cérebro. Isso bloqueia até a percepção da presença de Deus. Por isso, viver no controle constante é viver em guerra contra o fluir espiritual. Mas existe uma prática simples e poderosa: o treino das microentregas. Hoje você entrega uma conversa. Amanhã, uma decisão. Depois, uma expectativa. E assim, pouco a pouco, o Espírito encontra mais espaço. O verdadeiro cheio do Espírito não é aquele que sente mais, é aquele que solta mais. Entrega não é um ato emocional, é uma prática espiritual. É o pássaro que solta o galho, não porque quer cair, mas porque confia na quem o ensinou a voar. Há um silêncio que não significa ausência. E há uma espera que não é atraso, é direção. Ser cheio do Espírito também é saber discernir o tempo certo para agir e o tempo certo para permanecer. Essa é uma das disciplinas espirituais mais esquecidas hoje. Vivemos em uma geração imediatista, que confunde urgência emocional com direção divina. Mas o Espírito Santo não se apressa. Ele sussurra. Ele guia com sabedoria. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de calar e tempo de falar. E em Efésios 5, 15 e 17, Paulo exorta: remi o tempo, porque os dias são maus. Discernimento espiritual é a arte de não confundir movimento com avanço. Muitos estão ocupados, mas fora do propósito, agindo, mas sem ser enviados. O cristão cheio do Espírito não toma decisões porque se sente pressionado. Ele espera o sopro de Deus. Não se move por medo de perder, mas por certeza de estar no centro da vontade do Pai. Pense no jardineiro. Ele não arranca a planta porque não deu flor no primeiro mês. Ele confia no tempo invisível da raiz. Há processos que estão acontecendo na sua vida, mesmo que ninguém veja. E a prova de que o Espírito está em você é que, mesmo em silêncio, você continua crendo. Discernir o tempo de Deus é um hábito oculto, mas ele molda toda a sua jornada. Há uma dissonância que ninguém vê, mas que rouba a unção. Pensar de um jeito, sentir de outro, agir de forma oposta. A verdadeira plenitude do Espírito começa quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando sua mente se alinha com o coração e os dois se submetem ao Espírito. Muitos falam de fé, mas tomam decisões baseadas no medo. Proclamam promessas, mas vivem em dúvida. E essa incoerência interna bloqueia o fluir espiritual como um instrumento desafinado
tentando acompanhar a orquestra de Deus? A Bíblia diz que o homem dobre de ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Não se trata de ser perfeito, mas de ser íntegro, inteiro, unificado, presente. Quando há coerência interior, você entra num estado de escuta espiritual mais sensível. Sua mente não está em guerra com o coração, e o espírito encontra espaço para se manifestar. Uma prática poderosa é manter um diário de confronto interno. Escreva todos os dias: hoje, minha fé disse uma coisa, mas meus atos mostraram outra. Essa pergunta simples expõe padrões escondidos e ajuda você a realinhar sua alma ao espírito. A coerência é um hábito oculto, mas diante de Deus, ela soa como louvor sincero. Você não precisa tocar um instrumento para adorar, mas precisa estar afinado com o céu para ser usado por ele. A renúncia é o som mais alto que o céu ouve, mesmo quando é feita em completo silêncio. O maior sinal de alguém cheio do Espírito não está no que ele prega, mas no que ele vence quando ninguém está olhando. É dizer não para um pensamento, um impulso, uma desculpa, mesmo quando ninguém saberia. Jesus mostrou isso no deserto. Ele não venceu o diabo com gritos ou manifestações. Venceu com identidade, com palavra, com domínio próprio. O Espírito Santo enche aqueles que estão dispostos a esvaziar-se. Esvaziar-se de vaidade, de justificativas, de autossabotagem. Renunciar não é se reprimir, é se realinhar. É dizer: eu poderia escolher isso, mas escolho obedecer. A ciência já revelou que o autocontrole pode ser treinado, mas a Bíblia revelou isso muito antes. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você todos os dias expõe sua mente à verdade, à presença, ao confronto do Espírito, sua alma começa a criar novas conexões, novas respostas, novas escolhas. É como a brasa que continua acesa, mesmo quando o fogo visível se apagou. Esse é o verdadeiro cheio do Espírito, o que queima por dentro sem precisar de palco, sem depender de emoção. Ele arde porque está conectado. Se sua renúncia é silenciosa, mas constante, você está mais perto do céu do que imagina. Ser cheio do Espírito nunca foi sobre ser notado pelos homens. Sempre foi sobre ser reconhecido pelo céu. Talvez ninguém veja sua luta para orar, sua entrega secreta, sua renúncia silenciosa, mas do Espírito vê. Hábito é fé encarnada. É o corpo dizendo sim ao Espírito, mesmo quando a alma ainda está ferida. John Wesley orava por 4 horas não por obrigação, mas porque sua fome era real. Watchman Nee dizia que o maior sinal de plenitude era o controle da própria vontade. E você? Qual hábito invisível tem impedido o Espírito de te encher? Lembre-se, o Espírito é como o vento. Ele sopra onde há espaço. E espaço se faz com renúncia, não com performance. Se essa palavra tocou você, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade silenciosa.